Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, professora e hoje vim te auxiliar na preparação para o concurso pré-escrevente do TJSP. Nós já temos aí um edital publicado, diga-se de passagem, é um excelente concurso, então vale a pena vocês se dedicarem, vale a pena estudar. Pessoal, antes da gente iniciar os nossos comentários acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos, para que vocês possam me procurar se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo, em relação às questões que vamos resolver. Eu fico à disposição de vocês e para continuar te auxiliando até o dia da prova, tá legal? E agora, vamos aí partir para o estudo da Lei 13.146 de 2015, que disciplina para nós o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes da gente partir para a conceituação de pessoa com deficiência, vale a gente destacar que se vocês forem para o edital do concurso, vocês não vão encontrar esse estatuto, a previsão desse estatuto, em conhecimentos em direito. Pessoal, o estatuto ele vem previsto em conhecimentos gerais na parte de atualidades. Então, vocês podem pensar, nossa Maju, mas eu olhei o edital, eu não encontrei estatuto da pessoa com deficiência, será que eu estou no edital certo? Sim, você está no edital certo. Mas você precisa ir lá em conhecimentos gerais, na parte de atualidades, que vocês vão ver lá a previsão da Lei 13.146 de 2015, tá legal? E aí, pessoal, a gente pode dizer que essa é uma disciplina que ela traz para nós um estudo mais tranquilo, porque no edital vocês vão ver que não tem apenas a previsão de que essa lei vai cair na sua prova. Nós temos aqui que a banca examinadora colocou também quais são os dispositivos que serão objeto da prova de vocês. Então percebam que fica muito mais tranquilo, porque a gente tem que o estatuto vai cair e a gente tem delimitado quais serão os principais artigos que serão cobrados, que vão do artigo 1 ao 13 e depois do artigo 34 ao 38, que vocês vão ver que trata do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, tá legal? Então, o nosso encontro de hoje, ele vai correr por conta desses dispositivos que foram previstos no edital. Eu busquei trazer para vocês os temas que mais tiveram incidência nos concursos anteriores e também respeitando esses artigos que foram disciplinados aqui para nós do edital do concurso. Tá legal? E agora, vamos então avançar para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, antes de tudo, a gente tem que entender por que esse estatuto foi criado. Qual que é a finalidade, Para que se destina esse Estatuto da Pessoa com Deficiência? E a resposta disso a gente encontra logo no artigo 1º do Estatuto, que traz para nós que essa é uma lei que foi instituída para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O que é isso, pessoal? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente pode dizer que ele é um instrumento de proteção à pessoa com deficiência. Se a gente analisar sobre um viés igualitário, nós podemos dizer que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos igualdades que vão além daquelas previstas na Constituição Federal. Nós vamos ver que há um tratamento, há normas, institutos que vão auxiliar na integração da pessoa com deficiência na sociedade, para que ela possa usufruir dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal e também agora previstos nesse estatuto, tá legal? E aí, pessoal, para a gente começar a entender tudo que esse estatuto prevê e disciplina, é importante a gente entender primeiro qual é a conceituação de pessoa com deficiência. Por que isso é importante? É claro, pessoal, que o examinador pode vir querer saber de você se você sabe qual que é a conceituação legal de pessoa com deficiência. Nós temos aí algumas conceituações informais, mas essas não vão cair na prova de vocês. Então, se atentem a saber qual é o conceito legal de pessoa com deficiência, o que a legislação, o que o estatuto próprio para regulamentar esse tema prevê que seja uma pessoa com deficiência. E aí, a gente precisa fazer uma análise antes de entender a conceituação. Primeiro, pessoal, em relação à nomenclatura. Nós tivemos aí um avanço na nomenclatura de pessoa com deficiência. Nós tivemos várias conferências na ONU discutindo esse tema, para verificar qual que é a nomenclatura mais adequada, que mais classifica uma pessoa com deficiência. Nós tivemos aí conclusões de que pessoa com necessidades especiais não é o melhor termo, tampouco pessoa portadora de deficiência.
através de uma análise do significado de portar algo, foi afastada essa nomenclatura. Justamente porque, pessoal, nessa análise feita, concluiu-se que portar é quando você porta, por exemplo, um objeto, algo que é momentâneo e que, se você quiser, você pode se desfazer disso, o que não acontece em relação à deficiência. Vocês vão ver que na própria conceituação nós temos que é um impedimento de longo prazo, por isso que não vai de frente com o significado de portar. E aí nós temos a nomenclatura correta hoje, que é pessoa com deficiência. Então se atentem a isso todas as vezes que vocês forem se referir a essa pessoa ou se referir ao estatuto. Tá legal? E agora, pessoal, quanto ao conceito, nós também tivemos um avanço em relação a isso. Nós tivemos vários estudos envolvendo qual será a melhor conceituação de pessoa com deficiência. E aí, nós chegamos na conceituação do estatuto. Antes da gente partir para a leitura do dispositivo, é importante que a gente compreenda, porque se você compreender, você não vai esquecer no dia da prova. Pessoal, hoje, a pessoa com deficiência, ela não é vista mais sobre um viés apenas da sua limitação, mas do que essa limitação enfrenta quando em interação com a sociedade. O que isso significa? É o que eu trouxe aqui para vocês. Não basta apenas analisar a limitação, olhar para a limitação da pessoa, mas a interação dessa limitação com as barreiras existentes na sociedade. Pessoal, o que isso significa para a gente? Significa que hoje a gente não olha mais para a deficiência que a pessoa tem, seja ela física, intelectual, seja ela de outra natureza, sensorial, a gente não olha mais para a deficiência, para o impedimento. A gente olha para a barreira que a pessoa vai enfrentar, considerando que ela tem esse impedimento, que ela tem essa limitação. E é claro, pessoal, a pessoa com deficiência, a partir desse estatuto, ela é vista como um sujeito de direitos que precisa ser integrado na sociedade. Então, a gente parte para um viés de integração social da pessoa com deficiência. E é justamente essa expressão que vem prevista no artigo 2º. Acompanhem comigo. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Então, percebam que a gente tem, claro, o impedimento que vai acometer aquela pessoa, seja ele mental, intelectual, sensorial, mas a gente tem previsto expressamente a necessidade de se analisar essa interação da pessoa com deficiência com as demais barreiras. E para que vocês consigam assimilar mais isso e até mesmo lembrar no dia da prova, eu fiz esse esquema que resume para nós o que vem previsto no artigo 2º. Acompanhe comigo o entendimento desse esqueminha. Olha, pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E nessa questão do impedimento, o que a gente precisa nos atentar? E por que isso teve de vir previsto no estatuto, no artigo próprio do estatuto? Para a gente não confundir, pessoal, com aquelas mobilidades que são momentâneas, que são mobilidades reduzidas, mas que não são consideradas como uma deficiência. Vamos trazer aqui um exemplo. Suponhamos que a gente tem um jogador de futebol que tenha se machucado em alguma partida. E aí, em alguma partida, ele sofreu determinada lesão. Evidente, pessoal, que essa lesão vai resultar para aquele jogador uma limitação. Ele vai ter um impedimento. Só que a gente precisa analisar que esse impedimento ele não é a longo prazo, porque ainda que ele vá se submeter a uma cirurgia, que ele vá ter que fazer fisioterapia, em um dado momento ele vai se ver livre daquela lesão, livre daquele impedimento, o que não ocorre em relação à pessoa com deficiência. Ela possui essas previsões que são aplicadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, justamente porque aquela deficiência vai acompanhar ela para sempre. É uma deficiência de longo prazo, tá legal? Então lembrem-se sempre, toda vez que eu falar em pessoa com deficiência, é uma deficiência, é um impedimento de longo prazo. Essa expressão já foi objeto do concurso, tá legal? E ainda, pessoal, como eu havia falado para vocês, nessa nova conceituação, nesse novo viés da pessoa com deficiência, a gente tem que analisar a interação com uma ou mais barreiras. Em um momento oportuno do nosso encontro de hoje,
nós iremos analisar especificamente quais são essas barreiras que a pessoa com deficiência encontra. Mas de imediato, a gente pode adiantar que a barreira é qualquer obstrução de participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos trazer um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor essa conceituação. Pessoal, vamos pensar aí numa pessoa que tenha uma deficiência física. Vamos pensar que ela não tem os seus membros inferiores. Essa é a limitação que essa pessoa tem. E aí, pessoal, a gente pode fornecer para essa pessoa o que a gente chama de uma tecnologia assistiva, que são elementos que vão auxiliar na sua integração social. E aí a gente fornece para ela, vamos supor, uma cadeira de rodas. É evidente que essa cadeira de rodas que foi fornecida, ela pode ajudar a pessoa no seu dia a dia. Ela, ainda que haja limitação, ela vai reduzir essa limitação. Então a gente está analisando a deficiência. Agora vamos analisar a integração social. Será que essa pessoa com cadeira de rodas, quando ela for para a rua, será que ela vai ter as mesmas condições de acesso que as demais pessoas? Será que quando ela for utilizar o transporte público, ou quando ela for adentrar em qualquer prédio público ou prédio privado de acesso ao público, será que quando ela for para esses ambientes, será que ela vai estar em iguais condições que as demais pessoas? Quando a gente passa a analisar as barreiras, a gente percebe que a conceituação ela não fica restrita à deficiência. Porque nesse caso hipotético que eu trouxe para vocês, a limitação ela foi auxiliada por uma tecnologia assistiva, que é a cadeira de rodas. Então, a deficiência, ela teve uma ajuda de uma tecnologia assistiva. Mas será que isso é suficiente para que ela não enfrente nenhuma barreira? E é a partir dessa análise que a gente consegue entender a conceituação e a importância de se analisar não só a limitação, mas a interação dessa limitação com as demais barreiras existentes na sociedade. Tá legal? E aí, pessoal, a gente parte para a previsão do parágrafo 1º do artigo 2º, que é de extrema importância e que também já foi objeto do concurso para escrevente do TJ. Que é o seguinte, pessoal, o que é essa avaliação? Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 1º e depois a gente parte para a explicação. Acompanhem comigo. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, e aqui a gente tem as diretrizes que serão consideradas quando de uma avaliação, quais sejam os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Maju, o que vem a ser isso? Pessoal, o que é a avaliação? A avaliação pode ser um procedimento, né? Ela é considerada um procedimento que a pessoa com deficiência pode vir a se submeter para analisar essa deficiência sob o viés psicológico, ambiental, pessoal. O que a gente precisa saber e se for cair na prova de vocês a avaliação, como que essa disciplina vai ser cobrada? Ela vai vir no sentido de que, será que essa avaliação é obrigatória? E não, pessoal. Essa avaliação, ela só vai ser realizada quando necessária. Eu só vou ter que submeter uma pessoa com deficiência a uma avaliação se isso for necessário. Evidente que essa avaliação não se presta para determinar se ela é ou não uma pessoa com deficiência. Isso a própria lei vai conceituar e nós acabamos de ver essa conceituação. A avaliação se destina apenas, é um redundante, mas ela se destina a avaliar as condições daquela pessoa com deficiência, sob essas diretrizes que estão previstas nos incisos do parágrafo 1º, tá legal? Então, o primeiro elemento que eu trouxe até aqui para vocês memorizarem, a avaliação, ela não é obrigatória. O segundo elemento que a gente precisa memorizar para a prova, o aspecto a ser levado em conta nessa avaliação é biopsicossocial, ou seja, eu vou ter mais de uma natureza avaliativa. Eu vou analisar as condições pessoais daquela pessoa, as condições psicológicas dela, as condições socioambientais. Eu vou analisar uma série de aspectos. Um exemplo que já foi cobrado no concurso para escrevente é o seguinte: a gente trouxe uma situação no enunciado que trazia o seguinte, que a avaliação era obrigatória, e a gente já teria que marcar negativo, porque nós vimos que não é obrigatória, ela só se realiza quando necessário. E ainda, havia previsão de que a avaliação, ela analisava apenas um critério econômico. E aí, pessoal, essa alternativa também estava equivocada,
justamente porque não é apenas sob um viés econômico que vai se avaliar a pessoa com deficiência. Não, pessoal, é um critério biopsicossocial. Eu vou analisar uma série de fatores, é uma análise multidisciplinar. Tenham isso em mente, que eu não tenho apenas um aspecto, eu tenho uma análise multidisciplinar e que certamente vai ter que ser realizada por uma equipe de profissionais, justamente para poder integrar o fim que essa avaliação se destina. Tá legal? E aí, pessoal, por fim, eu trouxe para vocês que quem cria os instrumentos de avaliação é o Poder Executivo. Isso vocês também precisam saber. Certamente que nós teremos normas de complementares regulamentando essa avaliação. O que vai ser avaliado, quais são os critérios que serão considerados, mas isso não é objeto da prova de vocês. Então, vocês precisam se limitar a saber que a avaliação pode ou não acontecer, ou seja, ela não é obrigatória, ela vai levar em conta um aspecto biopsicossocial e, por fim, esses instrumentos de avaliação serão criados pelo Poder Executivo. Tá legal? É isso que vocês precisam saber em relação à avaliação. E lembrando, pessoal, quem conceitua a avaliação é o artigo 2º. Perdão, quem conceitua a pessoa com deficiência é o artigo 2º. A avaliação vai analisar essa pessoa com deficiência sob esses aspectos que nós acabamos de comentar. Tá legal? E agora nós vamos avançar para um artigo que ele é de extrema importância para o concurso para escrevente do TJ. Vocês vão perceber que esse é um artigo bem conteudista, a gente tem bastante definições legais, bastantes expressões que a gente pode achar um pouquinho chatinho, mas se a gente entender, se a gente compreender, vocês vão perceber que não vai ser necessário decorar nada para a prova de vocês. Hoje eu vou passar com vocês sobre as principais expressões que são conceituadas no artigo 3º, as expressões que mais caíram nos exames anteriores. Então, vamos lá para a nossa primeira expressão que a gente vai ter que analisar, que é a acessibilidade. Pessoal, como eu falei para vocês, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele visa trazer elementos de integração da pessoa com deficiência na sociedade. E aí a gente tem no artigo 3º a conceituação de algum desses elementos que vão auxiliar na integração da pessoa na sociedade. Um deles, pessoal, é a acessibilidade. Eu acho importante a gente fazer a leitura do dispositivo, porque por vezes a gente já teve questões a respeito do tema exatamente com o texto de lei. Por isso que eu acho importante vocês terem um contato com essa definição. Acompanhem comigo a leitura. Artigo 3º, inciso 1º. Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Mas o que vem a ser essa acessibilidade? Eu trouxe essa imagem para ilustrar, mas além disso, eu trouxe aqui um resuminho para vocês se lembrarem no dia da prova. Pessoal, a acessibilidade é tudo aquilo que pode ser utilizado para poder reduzir ou eliminar alguma barreira enfrentada pela pessoa com deficiência. Ou seja, é tudo aquilo que visa criar condições de acesso e uso pela pessoa com deficiência, independente do local, e que esse acesso se dê de forma segura e com autonomia. As palavras-chave quando a gente pensa em acessibilidade é justamente segurança e autonomia. Pessoal, tudo aquilo que for utilizado para promover a acessibilidade é para fazer com que a pessoa com deficiência possa fazer essas atividades, usufruir desses serviços, desses produtos, com segurança e autonomia. É o que a gente trouxe aqui nessa imagem ilustrativa. Percebam que a gente tem aí alguns elementos que visam trazer uma acessibilidade da pessoa com deficiência. Essa marcação, me perdoem, eu não sei o nome técnico, mas essa marcação no chão para a pessoa que tem deficiência visual. A gente pode citar também a rampa de acesso para as pessoas que usam cadeira de rodas. Percebam que são elementos que visam reduzir essas barreiras que as pessoas com deficiência naturalmente encontram. E aí, lembrando, os elementos que vão balizar, que vão fundamentar a acessibilidade é justamente
a segurança e a autonomia da pessoa com deficiência. Tá legal, pessoal? E agora a gente vai partir para um segundo conceito do artigo 3º, que vem logo no próximo inciso, e que ele é de extrema importância para a prova de vocês. Eu diria que talvez seja o conceito mais importante que vocês precisam lembrar no dia da prova, que é o conceito de desenho universal. Acompanhe comigo a leitura do dispositivo. Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Maju, o que é desenho universal? Pessoal, esse desenho universal, muitos trazem que ele traz uma ideia de utopia em relação aos serviços, aos ambientes para a pessoa com deficiência. De acordo com esse desenho universal, nós temos a premissa de que esse ambiente, esse produto, esse serviço que exista com base no desenho universal, ele vai poder ser acessado por qualquer pessoa. Ele pode ser usufruído por qualquer pessoa, independente de qualquer limitação. Isso significa dizer, suponhamos aí um ambiente. Seria um ambiente que, independente se a pessoa tem ou não deficiência, ela vai conseguir permanecer naquele ambiente sem enfrentar nenhuma barreira. É por isso que a gente tem aí essa ideia de que seria um pouco utópico, justamente porque é um pouco difícil a gente pensar num ambiente que seja 100% acessível. Mas essa é a ideia do desenho universal. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que ilustra bem essa conceituação. Inclusive, essa imagem ela é utilizada bastante quando a gente fala de desenho universal. Pessoal, aqui a gente tem duas maçanetas. Eu tenho uma que ela vai ser utilizada por meio da rotação e a outra que a gente abre, que é a mais comum. O que essa ideia traz para nós? Percebam que essa rotação, ela, em alguns casos, não vai conseguir ser feita por uma pessoa com deficiência. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tenha, vamos supor, ausência de membros, ou que ela não tenha essa mobilidade com a mão, ela não vai conseguir fazer esse movimento de rotação. E aí, isso vai impedir que ela acesse o ambiente, justamente porque ela não consegue nem abrir, aquela porta de acesso. Agora, se eu tenho essa outra forma de maçaneta, certamente que ainda que ela tenha uma deficiência, o acesso é mais facilitado, porque esse movimento ela pode fazer com outras partes do corpo. Então, percebam que qual que é a ideia de desenho universal? A gente pode ilustrar por essa maçaneta. A maçaneta de rotação, ela não está no desenho universal, justamente porque não são todas as pessoas que vão conseguir entrar naquele ambiente com essa maçaneta. Agora, a outra, todas as pessoas, ainda que elas tenham uma deficiência, elas vão conseguir ter esse acesso. Então, por esse motivo, a gente teria aí um desenho universal. Então, quando falar em desenho universal, quando vocês tiverem uma questão envolvendo desenho universal, lembrem-se disso. É um ambiente, é um produto ou um serviço que pode ser usufruído por qualquer pessoa. E aqui, lembrem-se dessa expressão, sem necessidade de adaptação. Eu não vou precisar adaptar aquele ambiente, porque ele por si só é acessível para qualquer pessoa. Tá legal? E aí, para auxiliar vocês nesse entendimento, eu trouxe uma questão do concurso do TJSP, de escrevente, de 2019. Acompanhe comigo a leitura. A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva, conforme disciplinado na Lei 13.146 de 2015, considera-se, e aí nós temos certamente a conceituação de desenho universal, que são produtos, ambientes que podem ser acessados por qualquer pessoa sem a necessidade de adaptar aquele produto, aquele serviço ou aquele ambiente. Então, percebam que a gente entendendo a conceituação, vocês vão conseguir com muita facilidade acertar questões nesse sentido na prova. E aí, pessoal, só para complementar o nosso estudo acerca desse tema, eu trouxe a definição de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, são sinônimos, são expressões sinônimas. O que isso significa, pessoal? É tudo aquilo que for fornecido para a pessoa com deficiência com a finalidade de promover a sua inclusão, de auxiliar na sua qualidade de vida. Um exemplo é a cadeira de rodas que a gente até já comentou a respeito há pouco. A cadeira de rodas a gente pode considerar como sendo uma tecnologia assistiva justamente porque ela visa auxiliar que a pessoa que não consiga se locomover faça isso através do uso desse equipamento. Então, falou em tecnologia assistiva,
lembra de qualquer coisa que possa auxiliar a pessoa no manuseio de algum equipamento, no desempenho das suas atividades diárias. Então, por exemplo, a gente tem outras situações de equipamentos que facilitam que a pessoa utilize o computador, aparelhos telefônicos que tenham alguns instrumentos que possam auxiliar na utilização, no manuseio por pessoas com deficiência. Então, são essas tecnologias que visam auxiliar a pessoa com deficiência, tá legal? E agora, pessoal, eu comentei com vocês que a definição de desenho universal é de extrema importância e de adaptações razoáveis também, justamente porque o examinador tem grande chance de querer saber se você sabe a diferença desses dois institutos. Vocês vão ver que é bem tranquilo de saber, mas é importante a gente nos atentar a isso. Pessoal, acompanhem comigo a definição de adaptações razoáveis. Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. O que isso significa? O que vem a ser essa adaptação razoável? Pessoal, se eu não consigo um ambiente a nível universal, que eu consiga pelo menos adaptá-lo razoavelmente. Essa é a ideia, essa é a premissa que fundamenta uma adaptação razoável. Ou seja, se eu tenho um ambiente que eu não consigo tornar ele com a característica de desenho universal, ou seja, se eu não consigo deixar aquele ambiente 100% acessível, que eu possa ao menos adaptar aquele ambiente, tornar aquele ambiente um pouco acessível para a pessoa com deficiência. E aí, aqui a gente tem a ideia de que essa impossibilidade de tornar um desenho universal é justamente porque isso acarretaria um ônus desproporcional e indevido. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acredito que vocês vão conseguir entender essa ideia que as adaptações razoáveis traz para nós. É o seguinte, suponhamos que a gente tenha um hotel antigo. E aí esse hotel antigo, ele não tem nenhuma inclusão para as pessoas com deficiência, ele não promove nenhuma inclusão. Então eu tenho portas estreitas, eu não tenho elevador, eu só tenho escadas, enfim. É um hotel que não tem nenhum aparato em relação a fornecer integração da pessoa com deficiência. E aí, pessoal, em contato com o engenheiro, com o arquiteto, eles percebem que para adaptar aquele hotel a título de desenho universal, seria mais fácil derrubar o hotel e construir outro. Ou seja, geraria um ônus desproporcional para o dono do hotel tentar torná-lo com a premissa de desenho universal, porque ele não teria estrutura ou até mesmo condições, não compensaria financeiramente tornar ele 100% acessível, como é a premissa do desenho universal. Aí a gente entra com o conceito de adaptação razoável. Olha, se esse hotel ele não consegue se tornar 100% acessível, que ele possa ao menos ser adaptado razoavelmente. E aí a gente traz algumas alternativas, como por exemplo, fazer um quarto no térreo para que a pessoa com deficiência possa acessar, fazer uma rampa, uma alteração na entrada do hotel para que a pessoa com deficiência possa acessar, incluir nos banheiros aquelas barras de ferro, diminuir a altura da pia, são alternativas que vão fazer que aquele ambiente possa se adaptar razoavelmente, já que eu não consigo transformá-lo na premissa de desenho universal. Então lembrem-se disso, desenho universal é o máximo de integração, é o máximo de acessibilidade. E em contrapartida, eu tenho uma adaptação razoável que está abaixo disso, que ela também promove uma integração, só que uma integração razoável, proporcional às condições de quem está promovendo aquela acessibilidade. Tá legal? É importante que vocês tenham em mente a diferenciação desses dois institutos. E aí, pessoal, a gente vai avançar para o nosso último conceito do nosso encontro de hoje, que é o conceito de barreiras. No começo, lembra que quando a gente estava conceituando a pessoa com deficiência, nós vimos que essa pessoa ela é conceituada com base na análise da interação com as barreiras na sociedade. E mais importante do que a gente saber o que são essas barreiras, é a gente saber as modalidades de barreira. Justamente porque, pessoal, nos concursos, é nesse ponto que o examinador vai querer saber se você sabe. Se você sabe que essas barreiras, elas podem se mostrar na sociedade de mais de uma forma. Não é apenas uma barreira física. Eu tenho várias barreiras que uma pessoa com deficiência pode enfrentar. Acompanhe comigo a leitura do artigo 3º e depois a gente vai para as modalidades de barreira.
ele traz para nós o conceito de barreiras, que são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em. Então aqui a gente tem a definição de barreiras, que são obstáculos enfrentados pela pessoa com deficiência. E agora, pessoal, nós vamos ver as naturezas desses obstáculos. Acompanhem comigo. Eu fiz essa tabelinha para que a gente possa compreender mais facilmente. Percebam que a modalidade ela já é autoexplicativa. Então, vocês não fiquem preocupados com isso, porque na prova certamente vocês vão se lembrar das definições. Primeiro, pessoal, o que é uma barreira urbanística? É aquela que se vê presente nas vias, nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. O que é isso, pessoal? A gente tem espaços públicos, por exemplo, uma praça pública. A gente tem também espaços que eles são privados, mas eles são abertos ao público. Um exemplo é o que a gente tem, por exemplo, um condomínio. Percebam que um condomínio, vamos supor um apartamento. Eu tenho os apartamentos que são privados, mas eu tenho áreas desse apartamento que são abertas ao público. E essas áreas, elas terão que se adaptar para que sejam acessíveis. E nessas áreas a gente encontra algumas barreiras urbanísticas. Então, as barreiras urbanísticas são aquelas que estão presentes nas vias e nos espaços públicos. Avançamos, vamos para as barreiras arquitetônicas. Pessoal, as barreiras arquitetônicas são aquelas presentes nos edifícios públicos e privados. Falou em arquitetônico, lembra de edifício. As barreiras nos transportes. São todas as barreiras que são encontradas nos sistemas de transporte. Então, eu tenho no metrô, no ônibus, são todos os sistemas de transporte. As barreiras nas comunicações e na informação. Pessoal, essas barreiras são qualquer obstáculo, comportamento, atitude que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens de informações pela pessoa com deficiência. Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho aqui um meio de transporte público, que eu tenho apenas escrito o local de partida ou o local em que aquele transporte está. Percebam que se eu tenho uma pessoa com deficiência visual utilizando aquele transporte público, ela não vai conseguir saber a sua localização, para onde ela está indo, onde o ônibus está ou o metrô está naquele momento. Por esse motivo que a gente pode citar essa barreira. Nesse caso, seria necessário, por exemplo, um sistema sonoro de identificação da localização para que aquela pessoa não tenha que ficar perguntando para todo mundo. Enfim, são barreiras na comunicação. Todas as dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta em receber uma mensagem, em receber uma informação. As barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. O que é isso, pessoal? As barreiras atitudinais são ligadas à atitude e comportamento das pessoas que impeçam a participação da pessoa com deficiência. Vamos trazer um exemplo. Brincadeiras nas escolas que não integram as pessoas com deficiência, que não promovem a inclusão da pessoa com deficiência. Outro exemplo, pessoal, aqui a gente pode até citar um exemplo discriminatório por parte de algum empregador, que ele não contrate pessoas com deficiência, que ele não tenha na sua empresa promoção de políticas públicas de contratação de pessoa com deficiência, ou até mesmo tenha um papel discriminatório nessa contratação. Percebam que é uma barreira ligada a um comportamento, nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, do empregador que não contrata a pessoa com deficiência. Então, mais uma vez, ele enfrenta uma barreira ligada à atitude. E depois, barreiras tecnológicas, que são qualquer barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta ao fazer uso da tecnologia. Tá legal? Então, pessoal, essas são as modalidades de barreira. Percebam, como eu falei anteriormente, que a barreira, a gente não pode pensar em uma barreira física, porque essa é apenas uma de tantas outras que nós acabamos de estudar aqui. E aí, para facilitar a compreensão de vocês e até mesmo para que vocês possam ver como isso já caiu no concurso do TJ, eu trouxe essa questão. Acompanhem comigo. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, barreira existente em vias e espaços públicos e privados abertos ao público classificam-se como, e nós acabamos de ver, certamente é uma barreira urbanística. Pessoal, não confundam barreira urbanística com barreira arquitetônica.
Às vezes o examinador quer trazer uma pegadinha nesse sentido. Falou em arquitetônica, lembra de teto, lembra de prédio. E aí, toda vez que eu tiver uma barreira em prédios, públicos ou privados. As barreiras urbanísticas estão ligadas a vias, a espaços públicos ou privados. Tá? Privados de acesso ao público, como nós já havíamos comentado. Tá legal, pessoal? Então, nós encerramos aqui as conceituações do artigo 3º. Vale a pena você depois fazer uma leitura, ver os demais institutos, porque certamente há a possibilidade deles serem cobrados na prova de vocês. E agora, pessoal, a gente vai avançar para algumas previsões importantes do Estatuto. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que contêm algumas previsões que já foram objetos do concurso para escrevente e previsões que são importantes que vocês tenham conhecimento no dia da prova. Seja para fazer uma questão, para eliminar uma alternativa, acompanhem comigo esses artigos que a gente vai analisar. O primeiro artigo, pessoal, é o artigo 4º do Estatuto. Ele traz para nós, em seu caput, quais são os fundamentos do Estatuto. Ele traz, pessoal, que toda pessoa com deficiência ela tem direito à igualdade de oportunidades. E é justamente o que eu venho falando com vocês desde o início do nosso encontro. A igualdade de oportunidade é o fundamento, aquilo que baliza o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ainda, pessoal, afastar que a pessoa com deficiência sofra qualquer discriminação. Esses institutos, eles não são cobrados na prova de vocês, mas se depois, por curiosidade, vocês quiserem acompanhar, no próprio Estatuto a gente tem penalidades para o caso de discriminação. Então, ainda que vocês não tenham necessariamente esses dispositivos como previstos no edital, é importante que vocês saibam que o Estatuto ele tem como objetivo também afastar qualquer discriminação em relação à pessoa com deficiência. E aí, pessoal, eu trouxe o parágrafo 2º, que inclusive já caiu mais de uma vez na prova de escrevente, que traz para nós o seguinte, que a pessoa com deficiência ela não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. O que isso significa? Nós temos aqui, até doutrinadores conceituam como discriminação positiva, que é aquele tratamento que é dispensado de forma diferente para a pessoa com deficiência, mas que tem por objetivo promover a sua integração na sociedade. E aí, esse dispositivo traz para nós que esses benefícios, esses elementos de integração da pessoa com deficiência podem ou não ser utilizados por ela, ou seja, a utilização desses benefícios, dessas previsões contidas no Estatuto, ela é uma faculdade da pessoa com deficiência, ou seja, ela pode escolher ou não utilizar. Inclusive, eu trouxe essa frase que foi prevista no concurso do TJ nessa questão hipotética que eu falei para vocês. Trouxe o seguinte, o eventual benefício decorrente de ação afirmativa não pode ser imposto à pessoa com deficiência. A ela cabe decidir sobre a fruição desse benefício. Ou seja, lembrem-se, ainda que a pessoa tenha, por exemplo, num concurso público, ainda que ela tenha vagas específicas para a pessoa com deficiência, ela pode escolher ou não se ela quer se enquadrar naquela vaga. Ela não é obrigada a usufruir dos benefícios, das questões que são previstas no Estatuto. Cabe a ela decidir, é uma faculdade o exercício ou não desse benefício. Tá legal, pessoal? Muito importante que vocês saibam isso para o dia da prova. Avançando, nós vamos para o artigo 6º do Estatuto. Esse dispositivo, ele também é muito importante e gerou até algumas controvérsias quando uma questão envolvendo esse dispositivo foi cobrada no concurso para escrevente do TJ. Pessoal, no início do nosso encontro, nós comentamos que a pessoa com deficiência, ela é um sujeito detentor de direitos, ou seja, ela tem direitos e deveres, ela tem capacidade civil via de regra, tem personalidade jurídica. Por esse motivo, que ela vai poder gozar de direitos que são previstos para todas as pessoas que são detentoras de capacidade civil. Então, o artigo 6º, ele prevê expressamente que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. E aqui, nós temos listados nos incisos várias ações que podem ser feitas pela pessoa com deficiência, ou seja, a deficiência não acarreta impedimentos para as atividades descritas nesses incisos. E isso, pessoal, é óbvio, é evidente que uma pessoa com deficiência, ela tem capacidade civil no primeiro momento e ela pode sim usufruir, por exemplo, de uma adoção, ela pode exercer uma curatela, uma tutela, uma guarda, não há nenhum impedimento legal. À medida que ela tem capacidade civil,
pouco importa a deficiência que ela venha a ter. Trago a vocês um exemplo. Se eu tenho uma pessoa que tem uma deficiência visual, certamente que essa deficiência não acarreta, não implica na perda da capacidade civil, não afeta a capacidade civil. Por esse motivo, essa pessoa, ainda que ela tenha uma deficiência visual, ela pode reproduzir, ela pode se manter em união estável, ela pode adotar, ela pode ter um filho, enfim, ela pode exercer todos esses direitos inerentes a qualquer pessoa, justamente porque a deficiência não afeta a sua plena capacidade civil. Muito importante a gente lembrar disso, tá legal? E agora, pessoal, a gente vai avançar para o último artigo que a gente vai analisar hoje, né, que foram nesses artigos listados como importantes, que é o artigo que disciplina o atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Pessoal, nós bem sabemos que a pessoa com deficiência ela tem direito de receber um atendimento prioritário. E aqui nos incisos do artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tenho as hipóteses, os casos em que essa pessoa vai ter um atendimento prioritário. Vejamos aqui que eu tenho nos casos de proteção e socorro, atendimento prioritário nas instituições e serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, disponibilizações de pontos de parada, tanto de embarque quanto de desembarque, acesso à informação e ainda, pessoal, nós temos nos dois últimos incisos duas previsões de extrema importância. Eu diria que do artigo 9º são os incisos mais importantes, que é o inciso 6 e 7. O inciso 6º, pessoal, ele traz para nós que a pessoa com deficiência, ela tem atendimento prioritário no recebimento de restituição do imposto de renda. E por fim, o inciso 7, ele traz para nós que a pessoa com deficiência tem também tramitação processual prioritária, seja em procedimentos administrativos quanto procedimentos judiciais. Quanto a esses dois incisos, eu trago duas observações que vocês têm que se atentar, que certamente pode vir na prova de vocês. Primeiro, pessoal, nós fizemos a leitura do inciso 6 e ele preveu para nós que essa prioridade, né, esse atendimento prioritário, ele vai ser no recebimento da restituição do imposto de renda, que é diferente de isenção do imposto de renda. Se atentem a isso. A pessoa com deficiência, se ela tiver rendimentos tributáveis, ela continua tendo que declarar isso, né, na sua declaração de imposto de renda, ela continua tendo que tributar esses rendimentos justamente porque a legislação não prevê isenção. Nesse caso aqui, a legislação é clara em dizer que essa prioridade, esse atendimento prioritário, vai ser em relação ao recebimento de restituição. Se ela tiver algum valor para receber na Receita, ela vai ter atendimento prioritário, mas ela não é isenta de declarar o imposto de renda. Tá legal, pessoal? Se atentem a isso, porque são expressões diferentes que acarretam em consequências jurídicas totalmente diferentes. E por fim, eu trouxe também uma observação que traz para nós o seguinte: tanto o inciso 6 quanto o inciso 7, eles só vão poder ser gozados pela pessoa com deficiência. O que isso significa? Significa que esses atendimentos prioritários do inciso 6, que trata da restituição e do recebimento, né, prioridade de recebimento na restituição, e também o que trata da prioridade de tramitação, eles se aplicam apenas à pessoa com deficiência, não se estende a eventual acompanhante ou atendente pessoal. Por que é importante a gente saber disso? Os outros incisos, certamente, que eles podem ser aplicados para os acompanhantes, para os atendentes pessoais. Por exemplo, se eu tenho aí uma prioridade em uma fila para um embarque, por exemplo, certamente que, da mesma forma que a pessoa com deficiência, vai ter um atendimento prioritário, o seu acompanhante também vai ter, justamente porque não soa crível que o acompanhante fique na fila e a pessoa com deficiência vá sozinha. Ele precisa estar acompanhado, essa pessoa precisa do seu acompanhante. Por esse motivo, esse atendimento prioritário se estende ao seu acompanhante, o que não se repete em relação aos últimos incisos do artigo 9º, justamente porque a tramitação prioritária, ela vai se restringir caso a pessoa com deficiência seja parte ou interessada, nada em relação ao seu acompanhante. Se ele tiver um acompanhante, um atendente pessoal, a tramitação processual vai ser normal. O mesmo em relação ao recebimento de restituição de imposto de renda. É aqui que nós trouxemos aqui. Ele tem prioridade no recebimento de restituição, mas essa prioridade se restringe apenas à pessoa com deficiência.
Tá legal, pessoal? De extrema importância a gente saber essas observações, porque são alguns pontos que podem vir como forma de pegadinha no concurso de vocês e certamente que vocês estarão preparados para receber essas pegadinhas. Tá legal, pessoal? E para encerrar o nosso encontro de hoje, nós vamos finalizar tratando sobre o direito ao trabalho, que vem disciplinado no artigo 34 ao 38 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele destina um capítulo próprio para disciplinar regras sobre o trabalho da pessoa com deficiência. Como vai ser esse trabalho, como vai ser a sua inclusão, como vai ser a aplicação do trabalho quando se trata de pessoa com deficiência. E para a gente inaugurar esse estudo, nós vamos analisar o que vem previsto no artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, esse é um dispositivo que ele reafirma para nós a necessidade de um tratamento igualitário para a pessoa com deficiência. E ainda, pessoal, ele enfatiza a livre escolha e aceitação da pessoa com deficiência. O que isso significa? Significa, pessoal, que no Estatuto se protege também a liberdade vocacional da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência pode escolher para qual cargo ela vai se candidatar, qual função ela vai querer se candidatar, qual vaga ela vai querer concorrer. Ela tem essa liberdade de escolha. E ainda, quando se trata do direito ao trabalho, nós precisamos nos atentar a alguns pontos que eu listei aqui para vocês no nosso slide. Primeiro, pessoal, a pessoa com deficiência que for desempenhar qualquer atividade laborativa, seja no ente público, seja no ente privado, ela vai ter direito, primeiro, à igualdade de oportunidades. A mesma oportunidade que eu der para uma pessoa que não tem deficiência, eu vou ter que fornecer para a pessoa com deficiência. Afinal, o Estatuto, a Constituição, há sempre uma previsão de um tratamento igualitário para essas pessoas. Ainda, pessoal, essa pessoa com deficiência, ela vai ter direito de participar e acessar todos os cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira. Se a minha empresa tiver um plano de carreira, esse plano de carreira se aplica para todas as pessoas, para todos os colaboradores daquela empresa, independente se ele tem ou não alguma limitação, independente se é ou não uma pessoa com deficiência. Ainda, eu vou ter que fornecer para a pessoa com deficiência uma igualdade de remuneração para um trabalho de igual valor. Vamos trazer aqui um exemplo. Se eu tenho um profissional que trabalha na área de telemarketing e vamos supor que ele tenha uma deficiência física, ele tenha, suponhamos que, novamente, vamos utilizar o nosso exemplo, que ele não tem os membros inferiores. Pessoal, percebam que essa limitação nada influencia no trabalho que ele desempenha. Então, se ele tiver algum companheiro de trabalho desempenhando a sua mesma função, ele faz jus a uma remuneração igual. Não há o que se falar em diferenciação na remuneração por conta da deficiência, que frisa-se, nada interfere na função que ele desempenha. Tá legal? E por fim, pessoal, a pessoa com deficiência também tem direito a acesso a cursos de formação, de capacitação. Se a empresa quiser capacitar os seus colaboradores, ela tem que se atentar a fornecer um sistema de capacitação que vá integrar, que vá ser acessível para a pessoa com deficiência. Tá legal? Todas essas questões que foram fornecidas pela empresa que visam aprimorar os seus empregados, ela também se destina à pessoa com deficiência, ao colaborador que tem alguma deficiência. E aí, pessoal, nós vamos avançar para a previsão do artigo 35 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que continua trazendo tratativas acerca do direito ao trabalho. Nesse dispositivo em específico, a gente tem frisado aqui, a gente tem que o legislador ele quis ressaltar que as políticas públicas do trabalho, elas não devem se destinar apenas à contratação de pessoas com deficiência. Ela tem que se destinar à permanência dessas pessoas no trabalho. Então, quando a gente fala em políticas públicas do trabalho, lembrem-se sempre que eu preciso não só ter políticas que visam contratar pessoas com deficiência, trazer para o quadro de funcionários pessoas que tenham alguma deficiência. Eu preciso promover políticas no sentido de que essas pessoas permaneçam naquele trabalho. Nós vamos conversar daqui a pouco, mas um exemplo é reabilitação. Se eu tenho alguma pessoa com deficiência que, por exemplo, uma doença degenerativa, eu tenho que fornecer reabilitação para que aquela pessoa continue naquele trabalho. Tá legal? Então, as políticas públicas, elas têm que ser fornecidas por completo, tanto para que a pessoa possa ter acesso ao trabalho, como que ela possa continuar naquele trabalho.
E ainda, pessoal, o parágrafo único desse dispositivo ressalta para nós um tratamento igualitário da pessoa com deficiência que queira empreender. Se eu tenho uma pessoa com deficiência que queira ser autônoma, que ela queira entrar aí no mundo do empreendedorismo, as políticas públicas devem auxiliá-la nisso também. Devem ser fornecidos mecanismos que auxiliem na integração dessa pessoa no mercado do empreendedorismo, para que essa pessoa tenha a sua atividade autônoma nas mesmas condições que as demais pessoas. Inclusive, pessoal, isso a própria legislação prevê com a liberação de linhas de crédito. Tá legal? Então, a gente tem uma proteção e a necessidade de ser dispensado um tratamento igualitário para a pessoa com deficiência, não só quando ela integrar o quadro de uma empresa como funcionário, né? Quando ela for empregado da empresa, como também quando ela quiser ser empreendedora, quando ela quiser ser um trabalhador autônomo, ela também vai ter que receber um tratamento igualitário e ter políticas públicas de integração na sociedade. E aí, pessoal, a gente já está avançando aqui para a parte final da nossa aula, mas eu acho importante a gente falar da habilitação e reabilitação profissional. Esse conceito de habilitação, ele vem disciplinado no artigo 36, parágrafo 2º, que traz para nós que a habilitação é o processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. O que vem a ser isso? É o que a gente chama de chá. É fornecer para a pessoa com deficiência conhecimento, habilidade e aptidão. Ou seja, mais uma vez, eu tenho que auxiliar para que ela possa integrar no mercado de trabalho, mas eu também tenho que fornecer capacitação para essas pessoas. E aí, pessoal, quanto à capacitação, a gente tem uma previsão importante que, inclusive, já foi cobrado em um dos concursos pré-escreventes do TJ, que é o seguinte, pessoal. Essa habilitação ou essa reabilitação profissional, a gente trata como sinônimos, mas na verdade a habilitação é quando a pessoa quer ingressar em algum trabalho. E a reabilitação é quando ela precisa ou corrigir alguma coisa ou aprimorar. É o exemplo que eu dei para vocês no caso de uma doença degenerativa. Suponhamos que ele tem uma limitação física e aquela limitação tenha se agravado. Ele precisa passar por uma reabilitação profissional para ele voltar para o desempenho das suas atividades laborativas. Então, a gente pode tratar aqui, para fins do concurso de escrevente, como sinônimos. E aí, pessoal, a gente tem que esses programas de habilitação e reabilitação, eles têm que ser articulados entre a rede pública e privada, especialmente nas áreas de saúde, ensino e de assistência social. E aqui que eu trago uma observação para vocês. Atenção, pessoal! A legislação traz que, especialmente, a reabilitação e habilitação são desenvolvidas na área de saúde, ensino e assistência social, mas especialmente e não necessariamente, como já veio previsto em um concurso para escrevente. Pessoal, eu posso, claro, e a gente percebe que, evidente que as áreas de saúde, ensino e assistência social, elas são mais propensas a fornecer para a pessoa com deficiência uma habilitação, uma reabilitação profissional. Mas nada impede que outras áreas queiram fornecer esse tipo de serviço. Então, vamos trazer um exemplo. Se eu tenho uma empresa e essa empresa ela quer fornecer, inclusive a gente tem políticas públicas de fomento a essa atividade, se eu tenho uma empresa que ela quer fornecer um programa de habilitação profissional para a pessoa com deficiência ou de reabilitação, ela vai poder fazer isso, ainda que ela não pertença a uma área de saúde, ensino e assistência social. Percebam que a lei, ela não traz que exclusivamente essas áreas podem fornecer esse serviço, e sim, especialmente, se atentem a isso, porque a gente pode ter uma questão versando sobre esse tema, e a gente precisa lembrar que essas áreas, elas são mais propensas a isso, mas eu posso sim ter outras áreas fornecendo esse tipo de serviço, porque a lei não é restritiva, ela apenas traz que especialmente são por essas áreas, mas nada impede que outras áreas, outros ramos forneçam esse tipo de serviço profissional. Tá legal, pessoal? Lembrem-se disso. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, só um minuto, uma previsão quanto à inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. O que a gente precisa saber em relação a isso? Essa inclusão ela vem disciplinada no artigo 37 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Mas quanto a esse tema, a gente só precisa lembrar do seguinte: a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, ou seja, a forma como ela vai ingressar no trabalho, será por meio da colocação competitiva, ou seja, ela vai ser colocada em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Eu acredito, pessoal, que se a gente tiver alguma questão versando sobre a inclusão da pessoa com deficiência, certamente em alguma alternativa vai conter essa expressão, colocação competitiva. E vocês precisam assinalar, porque é a correta, é a modalidade de inclusão prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, muito embora a gente ter uma deficiência, a gente ter um tratamento diferente para a pessoa que tem alguma deficiência, essa pessoa, quando incluída, quando colocada no mercado de trabalho, essa colocação será por meio da competitividade, ou seja, ela vai ser colocada em iguais oportunidades. E aqui, pessoal, vale destacar que as regras trabalhistas, previdenciárias vão ser as mesmas, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa que não tenha deficiência. Entretanto, certamente que em alguns casos vai ser necessário uma modificação, vai ser necessário uma adaptação razoável. E isso é justamente o que o próprio Estatuto prevê. Então, às vezes eu posso ter uma regra de contribuição previdenciária diferente, enfim, eu posso ter sim um tratamento específico em alguns casos para adaptar aquela pessoa, para incluir, integrar aquela pessoa na sociedade. Mas, num primeiro momento, a premissa que a gente tem é que elas serão tratadas, com tratamento igualitário em iguais oportunidades. Tá legal, pessoal? Isso é que a gente tem em relação à inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, que vem regulamentado aí no artigo 37 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, pessoal, eu encerro aqui com vocês os meus comentários acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu espero ter contribuído para a sua preparação, agradeço a sua companhia até aqui. E como eu encerro todas as aulas, eu costumo deixar uma frase para que vocês possam repensar nesse momento que vocês estão passando. Essa frase traz o seguinte: sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Pessoal, a gente tem que pensar que o sucesso não é só quando a gente vê o nosso nome na lista, quando a gente consegue a aprovação no concurso que a gente tanto sonhou. O sucesso, ele está dentro de cada esforço que você realiza diariamente. Sucesso é você completar um dia tendo se dedicado, tendo caminhado em direção ao objetivo que você almeja, aquela conquista que você almeja. Então, foque nisso, confie no seu sucesso. Diariamente você tem um motivo para comemorar, que é por não ter desistido dessa preparação, desse momento de preparação. Então, confiança, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu reitero aqui as minhas redes sociais, fico à disposição, será uma honra poder auxiliar vocês nessa preparação e uma excelente prova a todos. Um abraço!